Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida. Bem-vindo ao Masrua Braincast, onde a ciência encontra a humanidade. Eu sou o Dr. Marcelo Masrua, neurologista, professor e pesquisador. Hoje vamos explorar um tema que é ao mesmo tempo fascinante e desconcertante: as ilusões ópticas e o que elas revelam sobre o funcionamento do nosso cérebro. Você já se pegou olhando para uma imagem e, de repente, passou a ver algo completamente diferente do que viu antes? Um pato que vira um coelho, uma bailarina que muda a direção do seu giro ou um vaso que se transforma em rostos? Essas ilusões não são apenas truques divertidos, elas são janelas para o cérebro, mostrando como ele constrói a realidade que percebemos. Vamos mergulhar na neurociência por trás de ilusões como o vaso de Rubin, o pato-coelho e a bailarina giratória. Entender fenômenos como a rivalidade perceptual e a biestabilidade. E até tocar em questões filosóficas sobre o que, afinal, é a realidade. Prepare-se para questionar o que você vê, ou acha que vê. Vamos começar entendendo o que são ilusões ópticas e por que elas são tão poderosas. Ilusões ópticas são imagens que enganam os nossos sentidos, fazendo-nos perceber algo que não corresponde exatamente à realidade física. Um artigo publicado em 2025 na revista Brain, intitulado Perceptual Rivalry in Neuroscience, Magic and Philosophy, explica que essas ilusões exploram a forma como o cérebro processa informações visuais, revelando que a percepção não é um espelho passivo do mundo, mas uma construção ativa. Quando olhamos para uma figura ambígua, como o vaso de Rubin, que eu vou mostrar aqui nessa primeira imagem, se você se concentrar na área branca, você vai ver um cálice branco. Agora, se você se concentrar na área escura, na área preta da imagem, você vai ver dois rostos pretos de perfil se encarando. O nosso cérebro ele alterna entre as duas interpretações. O mesmo acontece com a ilusão óptica do pato-coelho, que é essa imagem aqui. No momento, você vê um pato olhando para a direita. No outro, você vê um coelho olhando para a esquerda. E a bailarina giratória, que é a próxima imagem. Essa é ainda mais fantástica, né? Ela é muito intrigante. Algumas pessoas a veem girando no sentido horário e outras no anti-horário. O fato é que essa percepção pode mudar de repente. Se você ficar olhando fixamente para ela, de repente você pode ver ela mudar de direção. Inclusive a perna que ela está girando. Quando ela gira no sentido horário, é com a perna direita levantada. Quando ela gira no sentido anti-horário, é com a perna esquerda. Isso é fantástico. Eu vou deixar a tela aqui na tela, que aí vocês vão poder continuar olhando para ela enquanto eu falo. Segundo esse artigo, essas mudanças abruptas na percepção são exemplos da rivalidade perceptual, um fenômeno em que o cérebro alterna entre duas interpretações possíveis de uma mesma imagem, porque na verdade ele não consegue decidir qual é a verdadeira. Mas o que está acontecendo no cérebro durante essas alternâncias? A neurociência nos dá algumas respostas. Esse fenômeno é chamado de biestabilidade perceptiva. Ele ocorre porque o cérebro não processa imagens de forma fixa. Ele está constantemente tentando interpretar o que vê com base em informações ambíguas. Um estudo de 2019 no Journal of Neuroscience mostrou que a rivalidade perceptual envolve redes neurais específicas, como o córtex visual e o lobo parietal superior, e que competem para decidir qual é a interpretação que vai prevalecer. No caso do vaso de Rubin, por exemplo, o cérebro alterna entre focar no espaço branco central, vendo o vaso, e nas áreas pretas ao redor, vendo os rostos. O artigo da Brain destaca que essas alternâncias não são aleatórias, elas são influenciadas por fatores como atenção, expectativa e até memórias passadas. Um estudo de 2020 no Neuroimage acrescentou que a biestabilidade ativa o que chamamos de redes neurais biestáveis, especialmente no córtex visual primário e secundário, onde os neurônios associados a cada interpretação competem pela dominância. É como se o cérebro fosse um juiz num debate interno, decidindo a cada momento qual lado da história ele acredita mais.
Essas ilusões também revelam algo mais profundo. A percepção é uma construção ativa do cérebro, não uma cópia fiel do mundo. Quando você olha para a bailarina giratória, não há uma verdade, pelo menos objetiva, sobre a direção dela. A imagem é ambígua e o seu cérebro preenche as lacunas com base em pistas visuais e suposições. O artigo da Brain explica que isso acontece porque o cérebro não apenas recebe informações dos olhos, ele as interpreta, usando modelos internos para adivinhar o que está vendo. Um estudo de 2021, na revista Cerebral Cortex, mostrou que durante a rivalidade perceptual, áreas como o córtex pré-frontal, que é responsável por decisões e expectativas, trabalham junto com o córtex visual para criar essas interpretações. Isso significa que o que você vê não é apenas o que está na sua frente, mas o que o seu cérebro acha que está lá. É como se o cérebro fosse um pintor, que ao invés de copiar a paisagem, cria sua própria versão, e às vezes ele muda de ideia sobre as cores ou os contornos. Agora vamos conectar isso a uma ideia filosófica que o artigo também traz à tona, o conceito do Aspectwechsel, ou mudança de aspecto. Ele foi proposto pelo filósofo Ludwig Wittgenstein e usou ilusões como o pato-coelho para ilustrar que a nossa percepção pode mudar mesmo quando o estímulo permanece o mesmo. Ele argumenta que ver não é apenas um ato físico, mas também um ato interpretativo. Isso se aplica não só às imagens, mas à vida como um todo. Pense num debate acalorado. Você e um amigo podem olhar para os mesmos fatos, mas ver coisas completamente diferentes por causa de suas crenças ou de suas perspectivas. Um estudo de 2022, no Philosophical Transactions of the Royal Society, explorou como a mudança de aspecto se relaciona com a subjetividade da realidade e mostrou que até mesmo nossas memórias e crenças são moldadas por essas alternâncias perceptivas. No caso da bailarina giratória, por exemplo, a sua percepção da direção pode ser influenciada por algo tão simples quanto o ângulo do seu olhar ou até mesmo o seu humor no momento. Isso nos leva a uma pergunta incômoda. Se a nossa percepção é tão maleável, o quanto podemos confiar nela? As ilusões ópticas também nos ensinam sobre os limites e capacidades do cérebro. O artigo da Brain destaca que a rivalidade perceptual não é apenas um defeito do sistema visual, ela é uma demonstração da flexibilidade do cérebro. Um estudo de 2023, no Journal of Cognitive Neuroscience, mostrou que pessoas com maior capacidade de alternar entre percepções e ilusões biestáveis têm 15% mais conectividade entre o córtex visual e o lobo parietal, o que está associado a maior criatividade e resolução de problemas. Em outras palavras, o mesmo mecanismo que nos faz trocar entre o pato e o coelho pode nos ajudar a ver problemas de ângulos diferentes, seja na arte, na ciência ou na vida. Mas há um outro lado. A biestabilidade também expõe como a nossa percepção é subjetiva. Um artigo de 2020 no Frontiers in Psychology revelou que fatores como estresse ou cansaço podem alterar a frequência com que alternamos entre as percepções. Isso mostra que o estado do cérebro influencia diretamente o que nós vemos. É como se o cérebro fosse um rádio sintonizado em diferentes estações, e às vezes a qualidade do sinal depende do dia que estamos tendo. Vamos pensar em um exemplo prático, fora do mundo visual. Imagine uma discussão sobre um tema polêmico, como religião ou política. Duas pessoas podem ouvir o mesmo argumento, mas interpretá-lo de formas opostas, dependendo de suas experiências e crenças. Isso é uma forma de Aspectwechsel na vida. A imagem, ou seja, o argumento, não muda, mas a percepção dela sim. O artigo da Brain conecta isso à neurociência, explicando que as mesmas redes neurais que alternam entre o vaso e os rostos no vaso de Rubin também estão envolvidas quando mudamos de perspectiva em questões abstratas. Um estudo de 2021 no Social, Cognitive and Affective Neuroscience mostrou que ao mudar de perspectiva em debates, ativamos o córtex pré-frontal dorsolateral, a mesma área que usamos para resolver ambiguidades visuais. Isso sugere que a flexibilidade perceptual não é só visual, ela molda como enxergamos o mundo num sentido mais amplo.
Então, o que essas ilusões nos ensinam sobre o cérebro e a realidade? Elas mostram que a percepção é um processo ativo, moldado por redes neurais que competem. Elas se adaptam e reinterpretam o mundo a cada momento. A rivalidade perceptual e a biestabilidade revelam que o cérebro não é um observador passivo, ele é um criador da realidade. Ilusões como o pato-coelho, o vaso de Rubin e a bailarina giratória nos lembram que o que vemos não é necessariamente aquilo que é, de fato, real, mas é o que o nosso cérebro decide que é. E isso nos leva a uma reflexão mais profunda, com ecos filosóficos. Se a nossa percepção é tão subjetiva, o quanto podemos confiar nos nossos sentidos? Um estudo de 2022 no Nature Review Neuroscience sugere que até 30% do que percebemos é influenciado por expectativas e memórias, e não pelo estímulo em si. Isso significa que, de certa forma, cada um de nós vive uma realidade única, construída pelo nosso cérebro. Fica a provocação da próxima vez que você tiver certeza do que está vendo ou do que está pensando. Pergunte-se, será que meu cérebro está me mostrando a verdade ou apenas a versão que ele escolheu pintar? Bom, se você gostou desse episódio, compartilhe e siga o Masrua Braincast para mais conteúdo sobre neurociência e comportamento. Obrigado por me acompanhar e até o próximo episódio. Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida.